Bom dia. Nós vamos então pegar o livro de ciências e vamos na página 67. Nós vamos fazer a leitura da atividade juntos, aliás, do texto. Acompanhem comigo com o dedinho, por favor. Então, nós vamos começar lá em cima, ó. O ciclo de vida das plantas. Assim como outros seres vivos, as plantas nascem, crescem, se desenvolvem, podem se reproduzir e morrem. A maioria das plantas nascem de uma semente, como as laranjeiras. Quando a semente cai no solo e encontra boas condições, ela se desenvolve em uma planta. Diferentemente dos animais, as plantas não precisam buscar o seu alimento. Para sobreviver, elas precisam de luz, ar, água e sais minerais do ambiente. No caso, qual que é o ambiente, pessoal, que ela tira os sais minerais? Do solo, né? Ao atingir a fase adulta, a maioria das plantas podem produzir flores. As flores podem dar origem a frutos como sementes, e as sementes podem originar novas plantas. As plantas morrem depois de um tempo, completando o seu ciclo de vida. Observe a seguir as fases do ciclo de vida de uma laranjeira. Então, vamos começar aqui, ó. Então, olha lá, caiu a sementinha, certo? Aí ela penetra no solo e aí ela começa a se desenvolver. Depois ela cresce, né? Fica uma planta maior, vai aumentando. Depois de um tempo, quando ela chega na fase adulta da planta, ela começa a produzir o quê? Flores. Depois das flores, nascem os frutos, né? No caso da laranjeira, a laranja. E depois, quando essas laranjas elas começam a apodrecer, elas começam a cair, elas soltam o quê? A semente que volta para o solo e recomeça, reinicia o ciclo de vida das plantas. Então, aqui é um exemplo, ok? Agora, já mudem lá para a página 70. Nós vamos continuar a leitura, só que agora na página 70. Vamos lá. Os grupos de plantas. Como vimos, a maior parte das plantas podem produzir sementes em algum momento da vida. Alguns exemplos são as laranjeiras, a paineira, a araucária e o coqueiro. Alguns, porém, não produzem sementes. É o caso das samambaias. Segundo esse critério, as plantas se dividem em dois grupos, descritos a seguir. Então, pensando se a planta tem semente ou não, elas se dividem em dois grupos na natureza, tá? Então, tem o grupo das plantas sem sementes. Nesse grupo estão as plantas que não produzem sementes, flores e frutos, como as samambaias, as samambaiaçus, as avencas e os musgos. Os musgos são plantas muito pequenas encontradas em locais úmidos. Eles podem crescer sobre o solo, as rochas ou os troncos de árvores. As samambaias e as avencas vivem geralmente em locais frescos e sombreados. Muitas samambaias têm folhas grandes e delicadas e caule rasteiro, ou seja, que crescem próximo ao solo. Então, de exemplo dessas plantas sem semente, a gente tem aqui o musgo. Então, olha só, o musgo aqui crescendo numa rocha, né? Ele cresce com facilidade em qualquer lugar. Já aqui, nós temos as samambaias em lugares quentes e úmidos. Agora, vamos ler aqui, ó. Plantas com sementes. Nesse grupo estão as plantas que podem produzir sementes. Algumas produzem também flores e frutos. Existe uma variedade imensa de plantas que podem produzir sementes. Os coqueiros, a grama, o feijoeiro, os pinheiros e as goiabeiras, por exemplo, estão nesse grupo, ainda que sejam muito diferentes entre si. Aqui tem um exemplo, né, pessoal? Ó, os abacates têm uma semente em seu interior e são os frutos do abacateiro, tá? Agora nós vamos lá para a página
71. Plantas com sementes nuas. Então, olha lá. Existem plantas que produzem sementes, mas não desenvolvem frutos. Pinheiros, cipestres, cicas e araucárias são exemplos desse tipo de planta. Como as sementes não são envolvidas por frutos, dizemos que essas plantas apresentam sementes nuas. As sementes da araucária são os pinhões. Unidos e presos uns aos outros, os pinhões formam uma estrutura chamada pinha. Não existe fruto ao redor dos pinhões. Então, pessoal, diferente do abacate, por exemplo, que tem o fruto em volta da semente, existem algumas que as sementes são nuas, não tem o fruto cobrindo eles, tá bom? Aqui é um exemplo de uma araucária, e aqui tem o pinhão, tá? E aqui as cicas, né, que produzem sementes, mas não produzem os frutos. Então, agora nós vamos para a página 72, e a última página de hoje. Plantas com sementes envolvidas por frutos, né? Nós às vezes chamamos de frutas, mas é o fruto que está ali em volta. Muitas plantas produzem frutos, estruturas que envolvem as sementes. Os frutos podem ser de tamanhos, cores e formatos variados. Há frutos com muitas sementes, como o mamão, e frutos com apenas uma semente, como o abacate. Alguns frutos são suculentos, como a laranja, o tomate e o abacate. A gente já conversou, né, que o tomate, na verdade, ele entra no grupo dos frutos. Outros são secos, como os do jacarandá mimoso, do ipê e do feijoeiro. Plantas não têm frutos. Aliás, plantas que não têm frutos também podem produzir flores. Então, vocês perceberam a diversidade, pessoal, que existe na natureza, principalmente nas plantas? Então, existem vários meios das plantas se reproduzirem, do que ela tem ou não. Algumas plantas têm flores, outras não. Outras trazem semente de um jeito, outra de outro. Então, a diversidade entre as plantas é enorme, mas algo é comum entre elas, né? Elas têm um ciclo de vida, todas elas, ok?